Entre originais de época e algumas reedições, um passeio pelos discos que eu considero que tem o melhor som aqui na minha discoteca. A partir de agora, em Altos Plays de Audição. Resolvi então trazer para vocês nesse episódio aqui do Altos Plays uma seleção, uma breve seleção com alguns dos discos que eu tenho aqui na minha coleção, na minha discoteca aqui do Altos Plays, que eu considero que tem uma qualidade sonora superior, e é uma seleção super aleatória, assim, claro, vou ficar vários de fora, mas resolvi, assim, muita gente às vezes me pede isso, né, Lúcio, mostra alguns discos aí que tem um som incrível, que tu acha que é legal as pessoas terem e tal, então resolvi misturar com diferentes gêneros e diferentes artistas aqui, também tanto entre álbuns com prensagens originais e também algumas reedições que eu também considero que tem um super som. Claro que é uma escolha muito particular a partir do que eu escuto aqui na minha casa, né? A partir do meu aparelho de som, das minhas caixas e tal. Então, mas realmente são os discos que eu uso, muitos deles, inclusive, até como referência na hora de equalizar o meu aparelho de som e tal, assim. Então vou fazer um breve passeio, assim, e claro, aqui o assunto é a qualidade sonora, obviamente bandas e artistas de muita qualidade, mas não vou trazer muitos detalhes, assim, sobre a história do disco, a história dos artistas, até porque tenho certeza que a maioria dos que eu vou trazer aqui são artistas mais do que consagrados, e o foco realmente aqui é trazer alguns exemplos de alguns sons, né, que eu considero perfeito em algumas prensagens que eu tenho aqui na minha discoteca. E vamos lá, vamos largar já, não tem nenhuma ordem de preferência, eu gosto de todos, obviamente, aqui, então foi meio que na sorte que eu fui encontrando aqui para trazer para vocês, sem nenhuma lista específica de melhor ou pior aqui, realmente são discos, então, que eu considero que tem uma qualidade sonora superior há muitos outros discos da coleção aqui, como eu falei, alguns vão ficar de fora, mas enfim, o que vale é alguns exemplos que eu vou trazer para vocês, e começo com um baita exemplo dos garotos, os garotos de Liverpool. Vamos largar com eles já aqui. Trago para vocês esse disco aqui, o The Beatles, né? O Beatles Number 6, ou Beatles 6, que foi lançado em 14 de junho de 1965, nos Estados Unidos, né, que a capa são as famosas, né, para quem já é Beatlemaníaco e tal, mas também vale essa informação, são as famosas prensagens da Capitol Records, né, que nos Estados Unidos era o label que editava os álbuns dos Beatles, e com vários detalhes assim de faixas diferentes e tal, mas enfim, vou trazer esse primeiro exemplo aqui para vocês, então, o Beatles Number 6, né, o Beatles 6, que é mais fácil de falar, lançado então em 1965, deixa eu ver aqui a capa, aqui também a contracapa, né? O que a gente encontra nesse álbum aqui, além né, porque tinha esse detalhe, né? Os lançamentos da Capitol não seguiam exatamente a mesma ordem dos lançamentos na Inglaterra ou na Europa e tal, né? Saíam em diferentes momentos, com diferentes faixas, mas nesse disco aqui, se eu não me engano, é o 7º, inclusive, lançado pela Capitol na época lá, nos anos 60, isso aqui de 65. Aqui o que a gente vai encontrar? Algumas faixas do Beatles for Sale e também algumas faixas do Help, além de alguns singles e lados B. Então eles faziam muito essa mistura e, enfim, é uma discografia completamente diferente. Essa prensagem que eu tenho aqui nas minhas mãos não é a original de 1965, essa aqui é uma reprensagem, até aqui em cima ó, dá para ler que tem o detalhe, né, que traz aqui. Essa aqui é uma reprensagem de 1978 pela Capitol norte-americana, tá? Tá aqui então, que tem o detalhe aqui, né, que traz aqui o New Improved Full Dimensional Stereo, né, o famoso estéreo fake, digamos assim, que eles faziam, mas que me agrada muito, inclusive, né, para quem, enfim, é mais Beatlemaníaco e tal, é um objeto de desejo, assim, para todos os Beatlemaníacos ter também a coleção da Capitol, né, porque tem as capas diferentes, né, até aqui atrás dá para ver aqui outras edições, traziam capas diferentes, né, diferentes ordens nas músicas, né, os lançamentos mais espaçados, inclusive, e tal, mas desde sempre, né, desde os anos 60, e também nessa prensagem aqui
de 1978, o que sempre chamou a atenção para qualquer fã dos Beatles é a qualidade sonora, e principalmente quando eles trabalhavam nesse, né, fazendo essas mixagens em estéreo e tal, soava muito melhor. Inclusive, né, o próprio Jeff Emerick, né, que eu tive a chance de entrevistar ele aqui em Porto Alegre uma vez, ele mesmo falava que eles acabavam depois, num outro momento, para outras prensagens na Europa e também na Inglaterra, eles costumavam até usar como referência as prensagens da Capitol, que tinha uma qualidade impressionante. E é exatamente o que acontece com esse aqui. Deixa eu ir mostrando o label, né, porque isso também é fundamental, que são essas prensagens da Capitol dos anos 70, com este label roxo aqui, que tem uma qualidade surreal. O som desse vinil realmente é impressionante. E de novo, né, gente, não vale a pena comentar aqui com vocês. É óbvio que, principalmente, né, falando de Beatles, ao longo das décadas foram sendo feitas várias reedições. Essas mais recentes, eu pelo menos adoro, acho que tem um super som dessas novas mixagens que saíram celebrando aí o álbum branco, Sgt. Pepper's, o Revolver, também o Abbey Road e tal, também altas edições, mas aqui a gente encontra algo da época e com muito mais cru. E o que eu posso dizer para vocês também, assim, em termos de textura, assim, é um som que vem mais quente, se é que vocês me entendem, assim, e realmente sempre me chama muita atenção, assim. Eu tenho outras edições dessa época, né, com tanto o Beatles for Sale, o Help, também com novas edições boas também, mas eu acabo voltando sempre para essa edição aqui, principalmente, vou destacar duas faixas, somente duas faixas, aqui poderia destacar o disco inteiro, mas, por exemplo, a versão de Yes It Is, os vocais, vem uma coisa mais aveludada, assim, tu ouve né, as harmonias vocais com muito mais precisão, assim, uma textura diferente, assim, é difícil, vai ser difícil nesse episódio, em alguns momentos, explicar exatamente para vocês. Eu não sou, obviamente, nenhum técnico em áudio, né, muito pelo contrário, né, não me considero um audiófilo, assim, mas gosto de ouvir música e eu vou trazer aqui as sensações, mas as sensações que eu tenho, e nesse disco aqui, principalmente em As It Is, a versão que tem nessa prensagem, tem um som surreal. E outra que sempre me chamou a atenção, que tem aqui, é a Every Little Thing. Quando eu ouvi isso aqui, esse álbum já tem aqui, sei lá, pelo menos uns 20 ou 25 anos ou mais que eu tenho ele na minha discoteca, e sempre que eu escuto até hoje a prensagem, né, o som que sai da música Every Little Thing, principalmente tem um tímpano, né, no refrão, junto com um piano, né, com as notas graves do piano, que eu fui ouvir pela primeira vez esse timbre, né, esse som do tímpano e também do piano mais grave no refrão de Every Little Thing. A primeira vez que eu escutei, de verdade, foi nesse disco e nessa prensagem, então, aqui da Capitol, né. De novo, mostrar aqui o label para vocês, super procurado por colecionadores, isso aqui foi muita sorte eu encontrar. Vale, obviamente, muito dinheiro as prensagens originais da década de 60, desse disco aqui de 1965, é muito caro, assim, hoje em dia encontrar. As prensagens dos anos 70, como essa daqui de 1978, ainda é possível, em algum momento, tu encontrar num garimpo por preços menos, digamos assim, menos orbitantes, né? Preços, assim, absurdos que chegam, assim, mas as prensagens dos anos 70, às vezes, se encontra ainda num preço super razoável, se falando de Beatles, né, gente? Mas como eu disse, é claro, tem as novas prensagens que eu também eu tenho aqui na minha coleção também, que são muito boas, assim, mas essa aqui, digamos, é a prensagem dos Beatles que mora no meu coração, assim, porque realmente eu acho surreal, assim, a textura e a qualidade dessa prensagem, o som, o estéreo muito bem feito aqui. Inclusive a gente está falando de uma época, né, onde obviamente tem toda essa, né, eu nem vou entrar nesse detalhe, tem quem gosta mais dos Beatles em mono, os Beatles em estéreo. Eu particularmente prefiro os Beatles em estéreo, mesmo sendo estéreo fake, como era dessa época aqui, mas essa prensagem de 78 aqui fica super dica para vocês. Se encontrarem, vai atrás aí dos garotos de Liverpool. Abrimos então em grande estilo com eles, The Beatles. E como eu falei para vocês, hoje aqui é um desfile de clássicos absolutos, e o que eu trago agora aqui para vocês, essa obra-prima aqui do Neil Young, o Harvest, lançado em 1972. Essa daqui, gente, é uma prensagem original holandesa,
primeira prensagem holandesa que sai em 1972, desse clássico absoluto. Vocês podem ver que a capa assim tá com a idade, né, que ela tem exatamente. Essa aqui é a primeira prensagem original holandesa. Deixa eu mostrar aqui também parte interna para vocês, né? Bom, aqui a gente está falando de um clássico dos clássicos absoluto, e aqui também a contracapa. Eu também já vou trazer mais detalhes. E, gente, essa edição, essa prensagem aqui do Neil Young, e vejam bem, né? Vale reforçar isso também. Principalmente se falando de Neil Young. O Neil Young, inclusive, a gente pode dizer que pelo menos, vamos lá, nos últimos 25 anos, né? Nos últimos 20 anos, pelo menos, ele tem relançado toda a sua obra em novas masterizações, em novas edições, e o Neil Young, ele tem por característica, ele coloca a mão, é um cara que se envolve nesses relançamentos, e ele sempre se declarou um grande fã do vinil. Então essas novas edições, né, da série de arquivos do Neil Young, pode ir sem erro. Eu tenho, inclusive, vários dos outros discos do Neil Young aqui na discoteca, que não são originais e são dessas novas edições, que tem também uma qualidade de som impressionante. Só que, para mim, essa prensagem aqui do Harvest, né, eu tô falando, então, essa aqui é a primeira prensagem holandesa de 1972, gente, e essa aqui realmente é um dos discos que eu costumo usar como referência, né, para equalizar o som aqui, porque ele tem um som que eu não, eu já ouvi, né, eu não tenho, nem quis trocar, né, alguns até de algumas edições mais velhas que eu tinha, ou edições nacionais no Young, aos poucos eu fui trocando por essas edições novas. Mas o Harvest, que é um dos meus discos prediletos do Neil Young e da minha vida também, eu nunca quis trocar porque essa prensagem já me satisfaz e muito bem. Ela tem realmente um som. Deixa eu ir mostrando o label aqui, né? Ele reprisa da Reprise, ele replica, né, o mesmo label norte-americano. Então, essa aqui é a prensagem holandesa que sai em 72, primeira prensagem então do Harvest na Holanda, aqui com o label original da Reprise, ou Reprise, como você preferir falar. Mas, gente, e aqui é surreal, assim, porque é um disco, até confesso para vocês, ele tem já alguns chiados, assim, que nem limpando saem e tal, mas é algo que eu já me acostumei, meus ouvidos já se acostumaram, e a qualidade do som, principalmente do violão, e da ambiência, digamos assim, né, da ambiência espacial, né, de espaço sonoro, nessa prensagem original eu não troco por nada, assim, por nenhuma, apesar de que é muito boa as prensagens, são muito boas as prensagens novas, mas eu não troco por nada essa prensagem original aqui. Até essa imagem aqui da contracapa remete muito ao que eu estou falando. Essa prensagem eu tenho a sensação que eu estou nesse galpão aqui junto com a banda, escutando o som lá com eles, assim, porque realmente ele tem uma qualidade assim dessa masterização e dessa prensagem aqui holandesa que é impressionante, realmente, assim, eu até arrisco dizer assim que entre os álbuns originais de época que eu tenho aqui na minha discoteca, de diferentes artistas e também do Neil Young, esse aqui, para mim, é o que tem, né, o que mostra assim, a melhor qualidade de som por esses motivos. Realmente, o som do violão ele é mais enxuto, ele tem graves bem definidos, os vocais, tem todo esse lance da própria ambiência, né? Ele realmente, a sensação que eu tenho é exatamente essa, assim, parece que eu tô no galpão ali onde eles estavam gravando essa obra-prima, parece que eu tô ali num cantinho escutando ao vivo, assim, realmente é um som que me traz muito essa sensação de espaço, né? De estar junto com os músicos na hora da gravação, seja isso num estúdio ou num galpão, como eles fizeram lá em 1972, então tá aqui mais um exemplo de um disco, e realmente esse aqui é um dos xodós da minha discoteca, eu tenho ele já bem mais de 20 anos, acho que eu comprei ele no final dos anos 90, encontrei essa cópia, eu comprei lá em Amsterdã mesmo, num balaio, assim, já final de viagem, sem grana, assim, tinha um cantinho jogado lá, e eu pesquei esse disco para trazer como recordação, e tenho muito carinho por ele, não só por me recordar da viagem, né, apesar de que é bem difícil a gente se lembrar das viagens para Amsterdã, aquela coisa toda, mas enfim, o que vale é o som, realmente, até hoje, acho que é dos discos originais de época que eu tenho a melhor qualidade de som aqui do grande mestre Neil Young, com essa obra-prima aqui, o Harvest.
Algo super recente eu vou trazer agora para vocês, para mostrar também alguns exemplos de prensagens e reedições mais novas, assim, que saíram nos últimos anos e que eu considero que também tem um grande som e vejam bem esse aqui, inclusive com uma capa diferente. Trago aqui para vocês o clássico absoluto, né, do Pink Floyd, o Animals, saiu originalmente em 1977 e em 2018 eles fizeram uma remixagem e isso aqui foi lançado, essa prensagem com uma capa diferente, né, como vocês podem perceber, saiu em 2022 com uma nova mixagem do álbum, o que às vezes pode ser arriscado, né, em alguns casos, mas acho que aqui funcionou e muito bem. Eu gostei também dessas, remixaram também a capa, né? Aqui a capa, deixa eu abrir aqui para vocês também, a contracapa, mas abrindo a gente tem uma ideia melhor aqui, né? Foto clássica, né? Battersea, London, né? Nem preciso trazer original, tenho certeza que vocês conhecem, mas aqui dentro tem, né? Aqui também lembra um pouco e tal. E essa aqui, gente, é um ótimo exemplo assim, de coisas novas, assim, de novas prensagens. Eu, particularmente, sei lá, pode ter, obviamente ter fã do Pink Floyd que não gostou, que mixaram de novo e tal. Entendo quem que de repente não gostou. Eu achei perfeita a nova mixagem, então, de 2018, que sai nessa reedição de 2022. Isso aqui é uma prensagem europeia de 2000, deixa eu ver, europeia de 2022. Deixa eu mostrar o label que sai pela Pink Floyd Records. Aqui, né? Um dos labels, acho que o outro é diferente. Também aqui. Então, aqui de um clássico absoluto e um exemplo, né, gente, de como, enfim, também a gente não pode ter nunca, assim, essa barreira, assim, não, eu só quero os originais de época. Claro, a maioria das vezes, sim, os originais de época pode ter um som melhor e tal, mas, enfim, não anula esses relançamentos e realmente, gente, essa nova remixagem, né, tá aqui explicando, de 2018 do Animals, eu acho que melhorou 100%, não só a qualidade, né, da prensagem, eu tenho a prensagem de época também, só que brasileira e tal, que não tinha um som muito bom. Inclusive, gente, eu até vou mostrar rapidamente, porque é um detalhe super importante que também fica também como uma dica, né, porque esse aqui foi meio que fora da curva, porque que eu tenho feito aos poucos com o Pink Floyd? Tem uma prensagem, que é o que eu vou trazer como exemplo rapidinho aqui para você, só para ilustrar, que é isso aqui, ó, eu até deixei aqui no plástico ainda, né, vou pegar aqui o Autumn Heart Mother, né, mas isso aqui geralmente eu colo dentro, mas um deles eu deixei fora aqui, tá, mas ele tá no plástico, tá, gente, não tá colado na capa, eu jamais faria isso, mas é exatamente para poder mostrar para vocês, quando você, fica a dica aí para fãs de Pink Floyd, né, aqui realmente foi uma coisa fora da curva, por quê? O que eu venho fazendo quando eu encontro com um preço legal? Faz algum tempo que eu venho substituindo algumas prensagens do Pink Floyd por essa série aqui, ó, deixa eu mostrar o adesivo aqui para vocês. Os que têm esse adesivo, isso aqui são prensagens que saíram, novas prensagens do Pink Floyd a partir de 2016, tá? E todos contam, né, tem esse adesivo aqui e tal, e eu tenho feito isso porque para mim, para o meu gosto, digamos assim, já contemplou super bem em relação a algumas edições nacionais ou até algumas importadas também. Eu considerei, digamos assim, eu bati o martelo que, para mim, essas prensagens que tem esse adesivo aqui, que são as prensagens de 2016, são as que eu quero ter do Pink Floyd, né? Então, como eu disse, aos poucos eu venho comprando, substituindo por outras e tal. É claro, sempre quando tiver um preço legal, né, gente? Então eu venho aos poucos substituindo minha coleção do Pink Floyd em LP por essas prensagens de 2016. Fica a dica então para vocês, que tem um som incrível. E tem um detalhe que vai aparecer inclusive em outros discos que eu vou trazer aqui, que também fica também como uma super dica para vocês, que até está destacado aqui alguns nomes aqui do pessoal que fez a masterização, e tem um nome especial que aparece muito e é, digamos assim, tu pode ir como uma garantia de qualidade, digamos assim, que é o engenheiro de som, o Bernie Grundman. Bernie Grundman, que tem, enfim, desde do final, do meio dos anos 80, ele já tem uma empresa, ele trabalhava antes como engenheiro da AM Records, ele trabalhou na AM de 1968 a 1983, 84,
quando ele abriu, então, uma empresa própria de masterização e prensagens de LPs, né? E é um cara que está nativo até hoje, e também toda a equipe dele é super conceituada no meio dos audiófilos e tal. Então, sempre que aparecer o nome do Bernie Grudman, pode ir quase sem erro, porque é garantia de qualidade, né? É considerado um dos maiores engenheiros e é quem está por trás dessas edições de 2000 e de 2016 do Pink Floyd. E também, gente, nessa prensagem aqui também passou pelas mãos e pelos ouvidos do grande Bernie Grudman, então super engenheiro de som responsável aí por grandes reedições e prensagens de discos clássicos na história da música, de qualquer gênero. Então, fica a dica aí para vocês, deixa eu pegar de novo, então, se encontrarem Pink Floyd com este selo aqui na capa, né? Primeiro tirem da capa, eu costumo colar dentro aqui, aqui deixei no plástico, porque é recente essa compra aqui, inclusive, dessa prensagem, substituindo uma prensagem nacional que eu tenho, e o som realmente é impressionante, então fica a dica, prensagens de 2016 do Pink Floyd, recomendo fortemente, assim como recomendo, se você quiser também, o Animals. Eu nem peguei a prensagem do Animals do Bernie Grudman ali de 2016, porque para mim essa prensagem aqui ficou como a definitiva desse remix de 2018. Vem as texturas de teclado, vem de uma outra maneira, a bateria mais na frente. Eu adorei essa mixagem, essa remasterização e essa prensagem, então fica a dica também, não só desse, como de outras prensagens que eu já mostrei aqui do Pink Floyd 2016, qualquer prensagem com aquele selo preto, e também, se você quiser, vai atrás do Animals com a mixagem de 2018, que vai ser uma viagem impressionante. Pink Floyd. Só para seguir no rock progressivo, eu trago mais um exemplo de outros monstros sagrados do rock progressivo, numa prensagem aqui que tem um som inacreditável. Estou falando do clássico aqui, o Emerson, Lake and Palmer, de 1971, o Tarkus. Essa daqui, prensagem original americana, primeira prensagem, que também, gente, é surreal, assim. Meus vizinhos adoram quando eu coloco esse disco num volumão, assim, porque treme o prédio inteiro, mas sem nenhum problema no som, porque essa prensagem realmente, eu adoro também essa arte aqui. Essa prensagem original de 1971 do Emerson, Lake and Palmer, gente, também é das monstruosidades sonoras aqui da discoteca. Lindo demais, assim, essa prensagem, o som também, né? Aqui a gente tá falando né, que é uma gravação cheia de elementos, os sintetizadores, assim, parece que os caras estão aqui na sala de casa tocando o Power Trio inteiro aqui, né? Deixa eu mostrar o label para vocês aqui. Então, primeira prensagem norte-americana que sai pela Cotillion Records nos Estados Unidos. Tá, esse aqui, então, prensagem original de 1971, e o som é surreal, e o disco ele nem acho que ele tem menos de 100 gramas, acho que ele é de 90 gramas e tal, o que não interfere em nada, né, gente, porque realmente, de verdade, o som que tem esse disco aqui é impressionante, assim, a gente tá falando, né, de uma banda que tem, óbvio, né, que trabalha muito com o som de sintetizadores analógicos ali e tal, né, da turma e tal, e realmente, assim, o Keith Emerson, assim, tocando teclado, o Hammond, o som, aqui o que mais me chama atenção, realmente, é a textura nessas camadas de sintetizadores, de Hammond também, claro, baixo, vem com tudo também, os graves desse disco aqui, tem algo que realmente me faz ir muito longe escutando esse disco aqui, né? Eu levo junto o edifício inteiro aqui, o prédio, né? Realmente, essa aqui quis trazer para vocês mais um exemplo de álbum original de época. Eu nunca escutei, eu sei que tem novas prensagens desse disco, né? Que saíram nos últimos anos. O Steve Wilson parece que também mexeu numa nova mixagem, não tenho certeza sobre isso. Mas enfim, para mim também, eu nunca vou precisar jamais ter qualquer outra cópia do Tarkus, um disco que eu amo de paixão, de uma banda que eu sou muito fã também, mas aí eu já estou satisfeito e há muito tempo com essa prensagem aqui. Prefiro nem ouvir as prensagens novas, porque realmente o som que tem esse aqui já me satisfaz plenamente, então trouxe aqui mais um exemplo
de uma prensagem original de época que eu considero que tem um som inacreditável aqui na minha coleção Emerson, Lake and Palmer com Tarkus. Entre novas prensagens e reedições que eu tenho aqui na minha discoteca, o que eu trago para vocês agora é uma que é impressionante. Bom, estou me repetindo, né? Todas são impressionantes, mas aqui, gente, tem alguns detalhes que são surreais. O que eu trago para vocês aqui é o The Who, com o Who's Next, de 1971. Essa prensagem aqui é uma reedição de 2005. Deixa eu mostrar então aqui a capa. A reedição norte-americana de 2005. Deixa eu pegar aqui o plástico externo aqui para mostrar um adesivo que já diz alguma coisa. É uma prensagem, gente, ó, aqui, ó. Sai aqui em 200 gramas. 200 gramas, a gente está mais acostumado a ver 180 gramas, né? Essa prensagem aqui, deixa eu pegar o play para vocês, que sai uma prensagem especial da Track Records com a Classic Records. Prensagem aqui de 200 gramas, do mais puro e belo peso do The Who, e uma prensagem que eu tive muita sorte, na verdade eu não comprei por ser 200 gramas, eu comprei isso na época, lá em 2005, e tive a sorte, daí depois eu fui estudar e saber o que era essa prensagem, inclusive, gente, chega a ser um pouco assustador, assim, o preço, hoje em dia, de uma prensagem em ótimas condições, como é o caso dessa aqui, para minha sorte, né? Eu comprei zerado, lacrado na época, em 2005. É um disco, gente, eu não costumo, nem gosto muito de falar sobre valores, não é o que eu paguei muito barato na época, inclusive, mas hoje em dia essa prensagem específica aqui do The Who, da Track Records, e a Classic Record, em 200 gramas, nessa edição aqui, que é simples, enfim, uma capa normal e tal, mas é uma edição, então, em 200 gramas, hoje em dia ela está avaliada em alguns sites, assim, pode ultrapassar mais de R$2.000 uma edição. Eu nem sabia que isso tinha se tornado tão caro ou então algo raro, assim, claro, a gente está falando se tu acha uma prensagem zerada, o que não é muito difícil, né? Não é antiga, de época de 2005, essa prensagem aqui, que também traz o mesmo nome que eu falei ali antes do Pink Floyd. Ela também foi prensada e masterizada pelo Bernie Goodman, né? Masterizado pelo Bernie Goodman, nessa edição especial aqui, numerada também, é uma edição numerada, né? Foram apenas 2.500 cópias dessa prensagem, se eu não me engano. Isso aqui saiu em 2005, se tornou um item de colecionador, é considerado até hoje a melhor prensagem e edição, mais por especialistas. Como eu disse para vocês, não sou nenhum especialista, mas eu leio sobre o assunto, né, gente? Então, pelo que eu li, realmente é considerada por muitos especialistas e audiófilos a melhor prensagem que tu vai encontrar do The Who. Então é essa da Track Record em 200 gramas, né? Como eu falei, hoje em dia os valores são absurdos, como pode chegar a mais de R$2.000 uma prensagem dessas. Não é nem perto disso o que eu paguei na época. Eu comprei em 2005, nem sabia que era uma edição especial e tal. Realmente foi um preço muito bom que eu paguei na época. Realmente eu não compro por ser raro ou algo assim e tal. Mas, enfim, tive a sorte de ter, então, nas minhas mãos, e está aqui na minha coleção, essa prensagem, então, de 200 gramas. Vou mostrar de novo aqui, ó. The Super Vinyl Profile. Essa sigla aqui, que eu nem sei dizer para vocês, o QIX SVP, isso aqui quer dizer que é em relação, pelo que eu entendi, de novo, não sou nem especialista, pelo que eu entendi, é em relação à pureza, né, um selo de qualidade da pureza do material usado nessa prensagem. Então tem todo um esquema de audiófilos e tal na prensagem desse disco. Então aqui, realmente, gente, é considerado por grandes especialistas a prensagem definitiva desse álbum clássico aqui do The Who, essa prensagem então de 2005 em 200 gramas, feita então pela Track Record e a Classic Records em 2005, desse álbum lindo demais, de 1971, deles, The Who. Um disco que sempre que eu escuto eu fico realmente impressionado com a qualidade sonora, né, com a qualidade de audição do álbum, das texturas e tal, é este álbum aqui, do John Frusciante,
o Curtains, lançado em 2004, né? O John Frusciante, guitarrista do Red Hot Chili Peppers, a carreira solo dele, que é sensacional. Esse álbum aqui de 2004, o Curtains, que é a contracapa. E, gente, realmente aqui é algo que eu sou apaixonado e sempre me surpreendo, né, comigo mesmo quando eu escuto esse álbum, assim, porque ele tem, aqui sim, é muito do... O que traz aqui, o John Frusciante, né, principalmente nesse período, em 2004, ele lançou uma série de discos com coisas, digamos assim, entre várias aspas, mais caseiras, gravando no seu estúdio próprio, na sala de casa e tal, e gravando de maneira super, né, principalmente esse disco aqui, dessa série de vários álbuns que ele lançou em 2004, se eu não me engano ele lançou uns 4 ou 5 discos nesse ano. Esse aqui é o mais acústico dele, é gravado, né, ele, na época, em entrevista, ele contou que usou só equipamentos analógicos, gravou só em fita magnética e tal, gravado, né, não tem nada de digital, digamos assim, né, na gravação do disco, e é muito do que a gente sente escutando aqui. Ele tem uma textura própria, esse disco, assim, né, e a ambiência é muito bem tratada nesse disco, o som, tem muitos violões, é um álbum dessa série entre esses discos de 2004 e 2005, esse aqui é o mais acústico, com mais violões, mais camadas de vocais, ele gravando praticamente todos os instrumentos, mas a textura e a qualidade, principalmente dos violões, e o que mais me chama atenção escutando esse disco aqui, essa aqui é a prensagem original de 2004 pela Record Collection, deixa eu já esquecendo de mostrar o label, aqui ó, que sai então o Curtains pela Record Collection, primeira prensagem original de 2004 desse disco. Ele tem muito, gente, como eu vinha dizendo, ele me traz, pelo menos, essa prensagem, a qualidade sonora, assim, parece que realmente eu estou na sala da casa da gravação, ele trabalha muito bem, ele traz as texturas muito bem colocadas nessa masterização e nessa mixagem, a própria ambiência sonora, né, onde tu consegue perceber durante a audição, assim, ou pelo menos imaginar aonde que ele está gravando, né, é como eu digo, assim, é uma noção espacial, digamos assim, né? Parece que em alguns momentos tu parece que entende que agora acho que ele está numa sala da casa onde tem um pé direito mais alto, porque vem uma ambiência que ele talvez certamente de propósito colocou, né? A distância dos microfones. Aqui é um disco muito legal para estudo, assim, né? Para quem de repente trabalha mais com engenharia de áudio, assim. De novo, gente, eu mesmo sem ser um técnico, né, em termos de áudio, eu consigo perceber essas nuances, né, de quando o microfone está mais afastado, né, essa noção de pé direito mais alto, pé direito mais baixo, né, uma noção espacial, como eu gosto de dizer. Esse disco é um disco que entrega isso muito bem, é um super álbum de referência, assim, de equalização aqui dos meus equipamentos aqui em casa, porque ele tem um som muito natural, muito puro, né, um som, aquele som, aquela textura de fita, né, aquela textura mais analógica de gravação, e é o que entrega muito esse disco. Aqui eu estou falando da prensagem original, eu não ouvi, saiu inclusive, acho que se eu não me engano, em 2022 ou 2023, uma reprensagem desse álbum, que é maravilhoso, do John Frusciante. Eu não escutei essa nova, e nem quero escutar, na real, eu nem escutei as novas prensagens, mas imagino que deve ser tão boa quanto essa original aqui, porque realmente o Frusciante também é um cara que é muito cuidadoso no lançamento dos seus álbuns da carreira solo, ele tem, por estética, né, esse uso de elementos mais orgânicos, né, também, claro, tem algumas coisas eletrônicas muito doidas em outros discos, estou falando dos discos mais acústicos, digamos assim. Esse aqui é um ótimo exemplo e recomendo fortemente para vocês a audição na plataforma de streaming. Eu já escutei esse álbum, ele também já traz essa sensação do que eu estou trazendo para vocês, assim, de uma noção mais pura de gravação, né, uma gravação mais analógica, um som de violão, a ambiência, tudo que vai encontrar nesse discão aqui do grande mestre John Frusciante. E para finalizar esse passeio, né, por alguns dos discos que eu considero que tem uma qualidade sonora sensacional aqui na minha discoteca, fecho com mais um exemplo também de discos, digamos assim, de edições mais recentes, maravilhosa aqui para vocês.
essa edição aqui do Buena Vista Social Club, lançado originalmente em 1997. Essa daqui é uma prensagem comemorativa dos 20 anos do álbum, né? Ela foi editada em 2021, inclusive ele vem com faixas extras aqui, deixa eu mostrando a contracapa, ele vem numa edição de álbum duplo, né? Remasterizado a partir dos tapes originais pelo também, quem eu já falei, o Bernie Grundman. Então também Bernie Grundman, eu não sei a pronúncia, é o tal do Bernie Grundman, que é esse super masterizador, engenheiro de áudio e tal. Ele meteu a mão nisso aqui também, gente. Aqui é surreal, porque a gente está falando de gravações, assim, ok, é de 97, mas que tem toda, né, a maioria, quem já conhece, tem gravações ao vivo aqui também, né, o que mostra que também um disco com algumas gravações ao vivo funcionam muito bem. Essa prensagem linda, dupla, então, né, celebrando, então, os 20 anos desse comemorativo dos 20 ou 25 anos, agora não tenho certeza, prensado na República Tcheca, que também é uma referência em prensagem de álbuns aqui. Essa edição aqui, então, comemorativa, em álbum duplo, prensagem, masterização, remasterização pelo Bernie Grundman. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Celebrando 25 anos, na verdade, porque está no próprio label aqui, Lúcio. Tá aqui, ó. Tá aqui, então, sai pela World Circuit, também em parceria com a BMG, a BMG. Então tá aqui também, esse aqui, gente, inclusive, fica a dica para vocês. Esse é um álbum que foi lançado, reeditado, então, nessa versão comemorativa em 2020 ou 2021, e fica a dica para vocês, costuma aparecer em várias promoções nas lojas clássicas online aí da vida e tal. É um disco que não é caro, eu comprei ele acho que ano passado ou retrasado numa super promoção, inacreditável o preço, e é lindo demais, nem precisa, né? Eu falei aqui, eu não vou comentar sobre os discos, isso pode ficar para um outro momento, até me deixem saber se alguns dos discos que eu mostrei aqui vocês querem que eu traga mais detalhes, mas eu tô falando aqui hoje então é mais da qualidade sonora, e a qualidade sonora dessa edição comemorativa de 25 anos é dos melhores sons que eu tenho certamente aqui na discoteca. É algo que também é outro disco que eu uso bastante para referência sonora, para de repente se eu quero até reposicionar algumas caixas de som ou equalizar de uma maneira diferente. É um disco que eu uso muito como referência porque ele tem, de novo, também assim como outros álbuns assim que eu trouxe aqui, eu falo muito sobre isso, sobre a questão da ambiência, né? Ele nos coloca dentro da onde está sendo gravado o disco, o som, a definição de cada instrumento é muito bem colocado nessa remasterização. Não conheço a versão original, né? Minha referência já foi direto nessa. Tem no streaming também, fica a dica, de repente vai lá, escuta no streaming para ver o que tu acha. E como eu disse para vocês, é um álbum que costuma aparecer com uma certa frequência em promoções nesses sites que vendem discos online. E fica a dica para vocês, gente. Se achar por um bom preço, te gruda, porque aqui também é uma sonoridade muito particular, né, dessa essência da música cubana tradicional, misturando com jazz, com canções, o Ry Cooder, tem toda essa, né, toda essa turma envolvida aqui, e também esse aqui também tem, então, a mão e os ouvidos do grande engenheiro de áudio, o Bernie Grundman, então fez a masterização, a remasterização deste álbum aqui, fundamental também, e também fica aqui como mais um exemplo de disco com uma qualidade de som impressionante. Tenho certeza que se você tiver ele aí, vai concordar comigo. O som que tem essa edição do Buena Vista Social Club é algo surreal, nos coloca direto em Havana, fumando um charutão lá e curtindo um Buena Vista Social Club. Então é isso, gente. Como eu disse, foi um breve passeio, ou nem tão breve assim, não consigo ser muito breve, mas fica já o recado, eu vou adorar saber quais os discos. Deixa nos comentários aí, inclusive eu geralmente não falo muito isso, eu sempre esqueço. Se tu não está inscrito ainda aqui no canal, por favor, deixa aí, faça sua inscrição, não custa nada, é super importante para a gente poder chegar cada vez mais longe, em cada vez mais ouvidos e olhares atentos de vocês aí do outro lado. E não deixe de comentar aí, eu vou adorar realmente saber, assim, na tua coleção, quais alguns discos que tu acha, assim, que tu considera que tem uma qualidade sonora surpreendente, assim, que faz
você mergulhar nas audições, que realmente todos que eu trouxe aqui são discos que eu acabo entrando numa imersão durante a audição, e vou adorar que vocês compartilhem também alguns álbuns da coleção de vocês. Então é isso, gente, foi um prazer, estarei de volta a qualquer momento com outro episódio aqui em Altos Plays. Até mais!